Invocando a proteção de Deus, convido o nobre vereador Israel Mariano para fazer a leitura de um trecho bíblico. De resto, os irmãos rezem por nós, a fim de que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e que seja de bem recebida, como acontece entre vocês. Rezem também para que Deus nos livre dos homens ímpios e maus, porque nem todos têm fé. O Senhor, porém, é fiel. Ele manterá vocês firmes e os guardará do maligno. Temos pela confiança do Senhor de que vocês fazem e continuarão a fazer o que mandamos. Que o Senhor lhe dirija o coração para o amor de Deus e representação de Cristo. Neste instante, convido a todos os presentes para que em pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro e em seguida o hino de bofete.
Gostaria de cumprimentar e agradecer o comparecimento dos vereadores, funcionários da Câmara e também ao público que nos acompanha através da Rádio Bofete FM e site da Câmara. A todos que fazem parte da imprensa falada e escrita. Lembrando que estamos observando todas as medidas de segurança com relação à presença de público no plenário, distanciamento mínimo entre os presentes, uso de máscara e álcool em gel. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos nobres vereadores. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Dalton Cristian Batista, Dalton Carteiro, Eugênio Carlos Alves, Carlinhos do Carmo, Glaucia Helena Bertoncini, Henrique Galvão de Carvalho, Israel Mariano Zecão, Jante Brizante Figueira, Tula, João Liberti, eu, Luiz Antônio Ramos, Zebra, Renato Ferreira, Renatinho. Após a verificação do comparecimento da maioria absoluta, declaro aberta a terceira sessão extraordinária de 2021. Neste momento, convido a funcionária Débora Regina Formigoni para fazer a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei número 9, de 29 de março de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb e da outras providências correlatas. Claudécio José Ebuni, o prefeito do município de Bofete, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no artigo 34 e 42 da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º, fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, no âmbito do município de Bofete, São Paulo. Capítulo 2º, da composição. Artigo 2º, o Conselho a que se refere o artigo 1º desta lei é composto por 13 membros titulares, acompanhado de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir, discriminados. Primeiro, 2 representantes do Poder Executivo, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal da Educação ou órgão educacional equivalente. Segundo, 1 representante dos professores da Educação Básica Pública. Terceiro, 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. Quarto, 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas. Quinto, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica. Sexto, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudantes secundaristas, quando houver. Sétimo, 1 representante do Conselho Municipal de Educação. Oitavo, 1 representante do Conselho Tutelar. Nono, 2 representantes de organização da sociedade civil. Parágrafo 1º. Os representantes constantes no inciso 1º serão indicados pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Os representantes de que tratam os incisos 7º e 8º serão indicados pelos respectivos conselhos. Parágrafo 3º. Os representantes que tratam os incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º e 9º serão indicados pelos seus pares, através do processo eletivo, na forma prevista no artigo seguinte. Parágrafo 4º. Quando não houver entidade de estudantes secundaristas no município, o representante dos alunos serão escolhidos pelos respectivos pares. Parágrafo 5º. A indicação referida no caput deverá ocorrer em 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores. Parágrafo 6º. Os conselheiros de que trata o caput desse artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo essa condição constituir-se
como pré-requisito a participação no processo eletivo previsto nesta lei, bem como condição para a manutenção do cargo de conselheiro. Parágrafo 7º. Havendo os sindicatos das respectivas categorias, com base no município, estes indicarão os representantes dos professores e dos servidores, caso em que esses representantes não haverá o processo eletivo, previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 8º. O processo eletivo para indicação dos representantes de organização da sociedade civil será dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou que sejam contratadas pela administração pública da localidade a título oneroso. Parágrafo 9º. Para participar do Conselho, as organizações da sociedade civil a que se refere o parágrafo anterior. Primeiro, deverão ser pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, no termo da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Segundo, devem desenvolver atividades direcionadas à localidade no respectivo conselho. Terceiro, devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano contado na data da publicação do edital. Quarto, devem desenvolver atividades relacionadas à educação ao controle social dos gastos públicos. Quinto, não podem figurar como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas na administração da localidade a título oneroso. Artigo 3º. O processo eletivo do que o parágrafo 3º do artigo anterior será organizado e conduzido pela Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente na forma desta lei. Parágrafo único. 60 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, a Secretaria Municipal de Educação publicará edital contendo as instruções para a realização do processo eletivo. Artigo 4º. O processo eletivo de que trata o parágrafo 3º do artigo 2º desta lei será realizado na seguinte conformidade. Primeiro, cada escola pública municipal de educação básica escolherá, através de assembleia, por votação secreta ou por aclamação, um representante para cada segmento, previsto no inciso 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 2º desta lei. Segundo, os membros de cada segmento só terão direito a voto para indicarem o representante de seus respectivos segmentos. Terceiro, a convocação para a Assembleia será feita pelo diretor da escola, atendendo o disposto no edital publicado pela Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente. Quarto, os representantes eleitos em cada unidade escolar participarão de uma assembleia especialmente convocada pela Secretaria Municipal de Educação, quando escolherão por voto secreto ou por aclamação dentre os eleitos de seus respectivos segmentos, um representante efetivo e um suplente para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Artigo 5º. São impedidos de integrar o Conselho, primeiro, titulares do cargo de prefeito e vice-prefeito e de secretário municipal ou equivalente, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos afins até o 3º grau. Segundo, tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviço relacionado à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como seus parentes consanguíneos ou afins até 3º grau desses profissionais. Terceiro, estudantes que não sejam emancipados. Quarto, pais de alunos ou representantes da sociedade civil que a. Exerçam cargo ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do órgão do Poder Executivo Municipal ou b. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Parágrafo 2º. Caso exista apenas uma escola que possua estudante emancipado, esta indicará em sua assembleia 2 representantes. Artigo 6º. O suplente
substituirá o titular do Conselho nos casos de impedimentos temporários e provisórios e assumirá sua vaga na hipótese de afastamento definitivo decorrente de, primeiro, desligamento por motivos particulares. Segundo, rompimento do vínculo de que trata o parágrafo 6º do artigo 2º desta lei e, terceiro, situação de impedimento previsto no artigo 5º, incorrido pelo titular no decorrer do seu mandato. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o suplente incorrer nas situações de afastamento definitivo prevista no inciso deste artigo, o segmento representado fará indicação de novo suplente, na forma de indicação que foi utilizada para a indicação do afastado. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente nas situações de afastamento definitivo, o segmento representado indicará um novo titular e novo suplente na forma de indicação que foi utilizada para a indicação dos afastados. Artigo 7º. Indicados os conselheiros, o chefe do Poder Executivo Municipal efetuará a designação através de decreto. Capítulo 3º das competências. Artigo 8º. Compete ao Conselho do Fundeb, primeiro, acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do fundo. Segundo, supervisionar a realização do censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual no âmbito municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Terceiro, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados relativo aos recursos, repassados e recebidos à conta do fundo. Quarto, emitir parecer sobre as prestações de contas do recurso do fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal. Quinto, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Sexto, convocar por decisão na maioria de seus membros o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e da execução de despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se no prazo não superior a 30 dias. Sétimo, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias referente a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B. Folha de pagamento dos profissionais da educação, os quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício da educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C. Convênio com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público. D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Oitavo, realizar visitas e inspetorias in loco para verificar, entre outras questões, pertinentes a o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recurso do fundo. B. A adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com o recurso do fundo para este fim. Nono, elaborar e alterar seu regimento interno e, décimo, outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça. Parágrafo 1º. Aos conselhos incumbe também acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNATE, e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esse programa, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
Parágrafo 2º, o parecer de que trata o inciso 4º deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas. Capítulo 4º do mandato dos conselheiros e da organização do Conselho. Artigo 9º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se em 1º de janeiro do 3º ano do mandato do titular do Poder Executivo Municipal. Artigo 10º. O Conselho do Fundeb terá um presidente e um vice-presidente que serão eleitos pelos conselheiros em até 20 dias após a data do ato de designação. Parágrafo único. Está impedido de ocupar a presidência, a vice-presidente ou conselheiro representante da Secretaria Municipal de Educação ou equivalente. Artigo 11º. O vice-presidente substituirá o presidente e seus impedimentos temporários e eventuais e o sucederá no caso de impedimento definitivo. Artigo 12º. As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas no mínimo trimestralmente com a presença da maioria dos seus membros e extraordinariamente quando convocada pelo presidente mediante a solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo 1º. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade no caso em que o julgamento depender de desempate. Parágrafo 2º. As deliberações constarão em data e serão tornadas públicas. Artigo 13º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. Capítulo 5. Das disposições gerais e finais. Artigo 14º. No prazo máximo de 30 dias após a instalação do seu conselho, deverá ser aprovado o regimento interno que viabilize seu funcionamento. Artigo 15º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb: primeiro, não é remunerada. Segundo, é considerada atividade de relevante interesse social. Terceiro, assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Quarto, veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em funções das atividades do Conselho. C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para a qual tenha sido designado. Quinto, veda quando os conselheiros forem representantes de estudante em atividades do Conselho. No curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 16º. O Conselho do Fundeb não contará com uma estrutura administrativa própria, devendo o município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Artigo 17º. Durante o prazo previsto no parágrafo 5º do artigo 2º, os membros deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para a transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. Artigo 18º. O mandato do primeiro Conselho instituído com fulcro nesta lei encerrará-se em 31 de dezembro de 2022, de modo a compatibilizar com o prazo disposto no artigo 9º desta lei. Artigo 19º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 1881 de 2007, de 6/2 de 2007, e Lei Municipal número 2004, de 22/12 de 2009. Prefeitura Municipal de Bofete, Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2021, Claudécio José Ebúrnio, Prefeito Municipal. Justificativa. Projeto de Lei número 9, de 29 de março de 2021. Temos a honra de submeter à apreciação desta Câmara o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Conselho do Fundeb e da outras providências correlatadas. Importante mencionar que no ano passado ocorreram importantes mudanças com relação ao Fundeb, uma vez que um fundo, conforme inicialmente regulamentado pela Lei 11.494 de 2007, chegará ao fim de sua vigência no dia 31/12 de 2020, devido à suma importância deste mecanismo de financiamento da educação básica nacional, após intensos debates e discussões, fora aprovada a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal e da outras providências. A partir do dia 1º de janeiro do presente ano, o Fundeb passou a vigorar sob a Lei 14.113 de 2020. O fundo, então, passou a ter caráter permanente, além de muitas outras diferenças em relação ao Fundeb, que vigorou até 31 de dezembro de 2020. Assim sendo natural, os municípios, enquanto entes federativos, participantes do referido fundo e em obediência ao princípio da legalidade, também devem se organizar e tomar as devidas providências para enquadrarem aos novos mandamentos trazidos pela lei regulamentadora do novo fundo. Uma dessas providências exigidas pela lei é a instituição de um novo conselho do Fundeb, conforme determina o artigo 34 e 42 da Lei Federal 14.113 de 2020. Vejamos o que diz. Vê-se, portanto, que os municípios não devem criar novos conselhos via legislação específica, como também devem fazê-lo dentro do prazo de 90 dias a contar da vigência dos fundos, dia 1º de janeiro de 2021. Ou seja, até o dia 31 do presente ano. De forma sucinta e a título de informação, os conselhos do Fundeb, como são popularmente denominados, desempenham um papel fundamental, uma vez que são os responsáveis pelo acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transparência e a aplicação dos recursos do Fundeb no âmbito do seu respectivo ente federativo, em nosso caso, no âmbito municipal. Oportuno pontuar que o Conselho do Fundeb figurava também no antigo Fundeb e atualmente existe em nosso município, tendo sido criado e regulamentado pelas leis municipais 1881 de 2007, de 6 de fevereiro de 2007, e Lei Municipal número 2004, de 22/12 de 2009. Todavia, em função a fim da vigência do antigo Fundeb e instituição do novo modelo do fundo, faz-se necessária a criação de um novo conselho que deve se dar por meio de uma nova lei específica que obedece às determinações impostas pela Lei 14.113 de 2020. Destante e é imperioso que o município de Bofete aprove o quanto antes o presente projeto de lei, para que se possa implementar um novo conselho em substituição ao que existe atualmente, não só para enquadrar aos moldes exigidos pela Lei 14.113 de 2020, mas principalmente para garantir o funcionamento adequado desta importante ferramenta de fiscalização e participação social do fundo. Imprescindível destacar que da presente lei não decorre qualquer prejuízo ao erário público ou a qualquer servidor do município. Destarte ante o exposto, temos a convicção de que a aprovação do presente projeto de lei é de todo benéfica, vez que não só regularizará a situação do nosso município perante as determinações legais do novo Fundeb, decorrente da Lei 14.113, mas também será de fundamental para a manutenção do bom funcionamento do principal mecanismo de financiamento da educação básica pública no município de Bofete. Claudécio José Ebúrnio, prefeito municipal. Tendo em vista a urgência para apreciação e votação do projeto que se encontra nesta egrégia Casa de Leis, solicita a autorização do plenário para que haja dispensa das formalidades regimentais, visando a maior celeridade possível na tramitação e apreciação da matéria nesta sessão. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, respeitando o artigo 126 do Regimento Interno, coloco em discussão a matéria da ordem do dia.
pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Israel Mariano. Boa noite a todos, nobres colegas, senhor presidente, funcionário dessa Casa de Leis. Como é que foi de paz? Vamos votar a regulamentação municipal para a nova composição do Conselho Municipal do Fundeb. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. É preciso, pois houve alteração na nossa lei federal e é necessário também votarmos na lei municipal que dispõe sobre essa reestruturação. Meu voto é favorável. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Jandile Bizante Figueira de Campos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, aos ouvintes da Rádio Bofete FM, internautas, funcionários dessa casa. Quanto ao projeto, sou favorável, né, que a gente vê a importância e a responsabilidade da criação desse conselho. Ele vai mexer praticamente toda a parte da educação vai estar na mão desses conselheiros, né? Então, é de muita responsabilidade. A lei, ela diz sobre a aplicação dos recursos que não isentam o Estado, o Distrito Federal e os municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção, no desenvolvimento da educação básica pública e da valorização dos profissionais. Então, as exigências são grandes, né, perante essa lei. Então, eu sou favorável e torço para que seja bem sucedido esse conselho. Uma boa noite, muito obrigada. Com a palavra, o vereador João Aliberti. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, boa noite a todos, a rede social, Bofete FM. Quanto a esse projeto, não tem muito, é um projeto de suma importância, como a vereadora Tula falou, é a montagem de um conselho. O conselho precisa pôr as pessoas dignas de representar esse tipo de trabalho de fazer. É um trabalho sério, é um trabalho muito difícil de ser feito, certo? Então tem que colocar umas pessoas aqui, indicar umas pessoas que sejam capacitadas para esse fim, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu pediria para o senhor prefeito também, assim que montar o conselho, passar o nome de tudo para nós aqui, porque a cobrança não vai ser em cima do prefeito daí, vai ser em cima do conselho, entendeu? Que o conselho tem a responsabilidade total de averiguar os gastos que vão ser, todos os serviços que são feitos, Então, esse conselho é muito importante para a aplicação do dinheiro do Fundeb. Boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Ramos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, a todos os servidores da Câmara, aos ouvintes da Rádio Bofete FM, internautas, todos que nos acompanham, uma boa noite. Projeto de Lei número 9 de 2021, de 29 de março de 2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal e acompanhamento do controle social do Fundo de Manutenção, que é o Fundeb. Projeto importante, eu sou a favor do projeto, inclusive eu cobro bastante de todos os conselhos, conselho do trânsito, conselho do turismo, conselho, né, que precisa ser montado, o antigo Comutran também, que está aí pendente, e é na mesma linha do conselho que eu estou falando, tá bom, presidente? Então, projeto importante, o Fundeb, que é uma pasta aí que tem uma renda, tem uma receita muito grande, né, no município. Então, o conselho pegar firme aí e distribuir certinho onde realmente precise e vai ficar tudo bem. Meu voto é sim. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, a todos os ouvintes da Rádio Bofete FM, ao site da Câmara, aí, uma boa noite a todos. Sou favorável a esse projeto, né, muito importante, né, a educação aí, investimento, mas vamos investir aonde precisa, no lugar certo, não é verdade? Porque a gente sempre está batendo assim na saúde, na educação, mas esse projeto que é muito importante aqui da Fundeb aqui, tá bom? No mais, sou favorável, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Dalton Christian Batista. Boa noite, nobres vereadores, senhor presidente, funcionários dessa Casa de Leis. Peço a liberdade de abaixar minha máscara aqui, já que não estamos compartilhando os microfones. Boa noite a todos vocês, cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara e também pela Rádio Bofete FM. É um projeto importante aqui, como os nobres colegas já descreveram. Um projeto que infelizmente nos pegou um pouco de surpresa, meio rápido, por isso a urgência dessa sessão extraordinária para poder apreciar, como foi bem dito ali na leitura, a importância que se tinha de reestruturar essa nova composição aí desse novo conselho, né, e essa adaptação à nova lei do conselho, já que o conselho vinha de uma lei sendo regulamentada de 2007 até o ano passado e uma nova lei foi aprovada no Congresso, com algumas mudanças, com novas diretrizes, então por isso também a importância do Conselho Municipal também ter a sua modificação e a sua adaptação a essa nova lei. Então o Conselho Municipal do Fundeb vinha, né, de uma duração de 2 anos, a cada 2 anos era reestruturado esse conselho e com a nova lei passará a ser de 4 anos. Porém, como foi aprovado no dia 25 de dezembro essa nova lei, precisa dessa transição. Então, uma nova equipe será montada nesse ano de 2021, que durará por 2 anos. E após esses 2 anos, aí sim a nova reestruturação dela será de 4 anos. Muito interessante essa questão colocada na lei, para que possa ter mais autonomia esses conselhos. Então, o Conselho Municipal, a partir de agora, essa equipe formada, eles participarão de 2 gestões. Então, eles ficarão 2 anos de uma gestão e 2 anos de outra gestão. Isso é muito importante para que não tenha essas mudanças, essas rupturas do trabalho que já vem sendo desenvolvido com a troca de gestão. Então, isso é muito importante, um dos pontos aqui que parabenizo aí essa mudança. Então, será uma fiscalização mais eficiente, né, entre os governos aí. A partilha também teve uma mudança aí nessa lei, na nova lei do Fundeb. Antes era 60-40, agora passará a ser 70-30, essa divisão, essa partilha, né, desses recursos que serão investidos. Então, essa reformulação de partilha aí e novas permissões com os recursos do Fundeb, né, coisas que não podiam e agora foi aberto aí nessa nova lei. Um exemplo aí é o ensino infantil, que já era permitido se investir no ensino infantil, mas não era legislado. E agora já será parte da lei também o ensino infantil. Então é um ganho aí também para toda a classe aí. E queria deixar aqui para a gestão, né, já que está sendo aprovado e vai ser feita uma nova composição dos conselhos, que esse novo conselho possa realmente se atentar, como o próprio nome do conselho já diz, né, que é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, que os nossos profissionais passem a ser mais valorizados, não só na teoria, na lei, mas também na prática aqui no nosso município, falando financeiramente bem remunerados para que possam ter gosto de trabalhar e se dedicar para as nossas crianças e investir aquilo que de fato é. Então, era 60%, agora é 70% dos recursos no magistério. Vamos gastar esses 70% no magistério, né, e fazer um novo plano de carreira mais estruturado no nosso município, que deve vir para atender esses nossos profissionais tão importantes e que não podem mais ficar para trás.
Então, a gente deixa aí essa indicação para a nova equipe do Conselho, no qual, como o próprio vereador João Liberti disse, que terá uma grande responsabilidade em acompanhar todos esses recursos financeiros, em acompanhar a forma da aplicação desses recursos, né, onde poderão ter autonomia de fiscalização e até mesmo de convocar a própria gestão ali para prestar esclarecimentos, no qual será obrigada a dar todos os esclarecimentos que o Conselho Municipal do Fundeb venha a precisar, e também em sintonia com essa Casa de Leis, para que a fiscalização caminhe junto com o controle interno, o Conselho e Câmara Municipal de Vereadores. Então, o meu voto é favorável para esse projeto e convido a toda a população para que nós possamos acompanhar essa nova etapa e essa nova esperança que nós temos aí na educação. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Glaucia Helena Bertoncini. Boa noite ao presidente, aos nobres colegas vereadores, aos colaboradores que nos auxiliam nesta noite, população de Bofete e público ouvinte da Rádio Bofete FM e aos que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje nós nos reunimos em sessão extraordinária pela urgência e necessidade de apreciarmos e votarmos a regulamentação municipal dessa nova composição do Conselho Municipal do Fundeb, o CACS, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Bem falado pelos nobres colegas que já votaram, né? O projeto de lei 9/2021 dispõe sobre essa reestruturação, né? A reestruturação do importante Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que deve ser composto, esse conselho, por 13 membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos conforme os requisitos desta lei, desta nova lei. Esses 13 membros, esse conselho de extrema importância, né, deverá acompanhar e participar da transparência das ações e compromissos envolvendo os recursos do importante fundo, que é o Fundeb. Além de dispor sobre essa composição do novo conselho, dessa nova equipe, um ponto que também acho muito relevante é o prazo de vigência do mesmo, que o vereador Dalto também destacou. Essa equipe ela deverá permanecer 2 anos, depois será feita uma nova eleição, que terá validade por 4 anos, para melhor eficácia desse conselho, porque ele fica 2 anos vigentes numa gestão e depois mais 2 anos em uma nova gestão, né? Então, é bem interessante, até para a transição de governos, que a gente sempre vem falando aqui dessa importância, né? E essa se faz necessária por motivos dessa lei federal do Fundeb ter sido aprovada e a lei municipal tem que estar de acordo com essa lei federal, né? Então, meu voto é favorável, né, hoje, para essa lei em pauta nesta casa. No momento é só. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Henrique Galvão Pinto de Carvalho. Boa noite a todos os vereadores, nobres vereadores, presidentes da Casa de Leis, funcionários que nos auxiliam nos nossos trabalhos, aos ouvintes da Rádio Bofete FM, a todos que acompanham pela TV Câmara. Projeto de lei federal e hoje a gente está fazendo a regulamentação municipal, no que está sendo previsto do Fundeb, a respeito do CRAS, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo, que mudou a composição do CRAS, por isso é necessário a gente estar fazendo essa regulamentação municipal. A gente fala aqui bastante da fiscalização, né, do Conselho, onde é a função, mas principalmente também onde possam dar sugestões à gestão, aos diretores, às pessoas que fazem todo o trabalho com o dinheiro da gestão pública voltado ao Fundeb. Então,
A gente sim, depois a gente quer saber os nomes dessas pessoas, para a gente poder acompanhar. Eu, como vereador, gostaria sim de poder acompanhar uma reunião, a gente ver o desenvolver de todo esse trabalho, não só quanto ao Conselho do Fundeb, quanto aos demais conselhos também que a gente vai ter aí. Então, sou favorável sim, e espero que as pessoas que forem aí nomeadas, cidadãos de bem da nossa cidade, possam aí contribuir para um bom trabalho e um bom desenvolvimento na questão da educação. Sou favorável, uma boa noite. Gostaria de dar início ao meu pronunciamento agradecendo aos nobres vereadores que não mediram esforços para que o projeto fosse aprovado novamente. O projeto chegou na Casa de Leis, parabéns à doutora, ao pessoal da secretaria e todos os funcionários da Câmara Municipal. O projeto chegou com um pouco de atraso, mas nós corremos para que pudesse estar aprovando esse projeto. Esse é o papel nosso. Quero agradecer a todos vocês que não mediram esforços para que o projeto fosse aprovado. Encerrada a discussão, coloco em primeira e segunda votação o projeto de lei número 9, de 29 de março de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, e dá providências correlatas. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.